tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de agosto de 2011, domingo. O verbete é o de número 2030. Tem 4 páginas, 50 elogios e 19 máximos. Chama a atenção que na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é autopensene inato raro. A especialidade, autopensenologia. Definição. O autopensene inato raro é a neo-verpon, o neo-constructo, a neo-ideia, o neo-conceito, o neo-raciocínio, a neo-vertente e a neo-realidade, atuando na condição de indício indutor cosmoético para a consciência intrafísica, ex-aluna do curso intermissivo pré-ressomático, chegar a determinada decisão essencial, evolutiva, para o próprio futuro imediato, principalmente quando envolvendo a concepção da programação existencial na atual vida humana. O reconhecimento da consciência lúcida de ter concluído o curso intermissivo. Os fundamentos da autoproex auridos no esquadrinhamento paraprocedencial. A ideia arraigada da concepção da programação existencial pessoal. A mundividência pessoal fundamentada em conceitos inatos incomuns. As para-reflexões intermissivas cosmovisiológicas. Agora, na parte aí da argumentologia, nós temos aí, no tópico avançados, 10 conceitos trafores sobre o arcabouço do sufixo logias, de exceção, mais difíceis de serem identificados, na condição de neopensenes, neoverpons, neoconstructo, neoideia ou neorraciocínios inatos, no micro-universo das consciências intermissivistas, ou seja, no inventário do mega discernimento da mentalidade terrestre, no ano base 2011, dispostos sobre 3 condições distintas. E aí vem a situação. A primeira condição é autopensenes inatos, raros e seriexológicos. A segunda, autopensenes inatos, raros e extrafisiológicos. E a terceira, autopensenes inatos, raros, intrafisiológicos. Na remissiologia dos 15 verbetes indicados, nós destacamos 5. Autopensene prioritário, bagagem pré-ressomática, incubação intermissiva, esquadrinhamento paraprocedencial e recim intermissivista. O recim intermissiva. Agora, na frase enfática. O autopensene inato raro, em quaisquer das 3 modalidades apresentadas, sempre evidencia elevada paraperceptividade quanto à holominemosomatologia da consciência intermissivista. Você trouxe para essa vida humana alguma ideia inata, rara, das analisadas aqui? De qual modalidade? Agora, questionamento. Já vi vários documentários onde neurologistas estimularam determinada área do cérebro e provocar na pessoa a visão autoscópica e ou alguma sensação equivalente projetiva. O que o senhor teria a comentar sobre esse assunto? Olha, eu acho isso tudo besteira, porque o processo todo não tem nada a ver com a projeção, isso aí não. Tem, a relação é mínima. Projeção, processo de autoexperimentologia. A gente deve conversar com quem já fez experiência e que comprovou. O mais é bobagem. Mexer só no cérebro não resolve nada. O processo é paracérebro. Fala com esses caras para estudar o paracérebro. Vamos ver o que vai dar. Eu não admito nada disso. Poderia, mas estão fazendo força. De qualquer maneira, a gente bate palma. Sempre é bom estar estudando o cérebro. Neurociência é uma grande coisa. Poderia dar dicas de autores e livros sobre sexologia? Qual viés evolutivo mais adequado devemos dar nesse tipo de estudo? Olha, a única coisa que eu recomendo aí são os livros do Comfort, que é o nome do autor. Tem vários livros sobre sexualidade de uma maneira mais aberta e mostrando a realidade, como é que é a prática. Comfort. Agora, do ponto de vista de viés evolutivo,
Mexeu com sexologia é um senhor problema, é uma das coisas que atrai mais assediador. Foi por isso que eu tive que dar o curso durante 15 anos para melhorar, porque eu sou vacinado contra essas coisas e não fiquei doido com nada disso. E poderia falar à vontade dos problemas sem criar problema. E às vezes eu dei esse curso no Brasil e no exterior, às vezes tinha mais de 200 mulheres, outra hora tinha mais de 200 homens, depende da situação. E outra coisa, eram 6 horas de curso. Quando o senhor dá algum livro de presente, qual a finalidade? É só para motivar a pessoa? Não. É para a gente receber heterocrítica. Eu acho que a heterocrítica é inavaliável, não tem preço. Então vale a pena. E o livro, a gente joga a pessoa também na parede. Ou ela mete o pau, ou ela admite as coisas. Alguma coisa acontece com ela. É difícil de ver. Devido aos livros que eu já escrevi, com todos os dados que tem, bibliografia, tudo isso. Se ela é sincera e lógica, ela vai chegar a alguma conclusão. Ou pró, ou contra. Logo após a mobilização fechada de energias e esterilização energética, tentei projetar-me conscientemente pela vontade. Ontem quase consegui. Se não fosse pela respiração, que se tornou mais intensa, e por minha sensação de falta de ar. Sentia-me sufocado, respirava e expirava profunda e rapidamente. Creio que isso prejudicou minha projeção. O que tem para fazer para impedir que isso ocorra novamente? Não faço ideia de como controlar isso. É preciso ver como é que são seus pulmões. Olha os pulmões, como é que eles são. Se você fumava, como é que é a situação, isso aí é preciso ver. Cuidado com esse negócio. É bom primeiro examinar seus pulmões, sua respiração, ver como é que você está. Dizem que a mobilização fechada de energia predispõe ao desenvolvimento parapsíquico. Mas no meu caso, o que está melhor predispondo tal desenvolvimento é a esterilização da energia. Poderia comentar? Tanto faz como tanto fez, né? Estuda a energia. O processo é movimentar a energia para dentro ou para fora, seja centrífuga ou centrípeta. O negócio é movimentar a energia imanente, transformar em energia consciencial e você dominar o cosmos com ela. Esse é que é o caminho. Quando criança era muito doente, ficava dias na cama com crise de bronquite. Nesse período tinha impressão de sair fora do corpo e ir de encontro aos móveis, aqui me assustava muito, pois achava que ia bater neles. Esse fenômeno se dava comigo em estado de vigília. Seria isso projeção? Não. Isso aí é um tipo de alucinação, mas não é projeção, não. A projeção é mais nítida, é lógica e traz mais lucidez. Ontem fiquei surpreso quando o senhor recomendou a uma pessoa para fazer 6 acoplamentares seguidos. Para quem ainda não fez nenhum curso para psico, qual a sequência que o senhor recomendaria? Olha, o que eu recomendei ontem é para um amigo meu que é casca grossíssimo. Então ele precisa disso. Agora, para você, você vem aqui que eu te examino e falo o que é. A distância assim não é bom a gente falar, não. É bom a gente urubu-servar a pessoa, a vítima, antes, para ver como é que faz. O nosso amigo, não, eu fiz experiência com ele, tudo. Então, e acho o seguinte, que eu fui ainda muito, favoreci muito a condição dele, falando em 6 acoplamentares. Isso é para começar. Porque para sair do casca-grossismo é preciso de muito mais do que isso. Tem gente que às vezes precisa de 6 vidas. Presta atenção, 6 vidas. Em vez de ser 6 acoplamentares, 6 fins de semana, 6 vidas. Então é preciso a gente ver. Agora, no seu caso, sabe a gente examinar, né? Grupo karma e ego karma. Examinar com calma, para ver como é que a gente faz. Hoje eu estou com minhas luvas da monarquia lá, porque nós estávamos conversando as coisas, essas aqui são diretamente de Londres. Comprada lá mesmo, né? Covent Garden, tá certo? Estou sentindo frio aqui. Está só 18 graus, mas lá fora está a 14. Tá a 14. Agora, hoje está um pouquinho mais quente do que ontem, agora, de dia. De noite foi para 6 graus, aqui em cima. Né? Pode falar. Aqui na página 38, na códigologia, o senhor fala ali dos itens inusuais do código do CPC, revelando sutilezas irrefutáveis do autodiscernimento evolutivo. O CPC em si já é um elemento bem marcante para a pessoa. Se a pessoa tem um CPC, já é uma coisa marcante. O que pode ser ainda mais sutil que pode revelar esse tipo de elemento?
autodiscernimento evolutivo. O CPC mostra algumas coisas suas, mas às vezes, por exemplo, processo de cognição, ele não vai mostrar tão sério. E às vezes, se você começar a analisar, ele amplia o seu modo de, principalmente a cognição parapsíquica, a sutileza dos parafenômenos. A parte cosmoética, às vezes, é que eleva a lucidez da consciência para ela chegar a um nível de entender os fenômenos mais avançados. Presta atenção nisso, que o negócio é sério. Eu chamo muita atenção de vocês para ler esse negócio aqui dos avançados. Olha aí, ABC. É aqui que nós vamos ter uma opção de ideias sobre esse assunto. O autopensene inato raro. Agora, ó, vocês não ficam pensando que é só eu que tive essas coisas ou que tem essas coisas, não. Muitos aqui tem. O problema é que a maioria não leva isso em consideração. Não tem autolucidez sobre as definições, o alcance, a realidade disso. Por isso que é que eu estou tocando nesse assunto aqui. Olha bem a remissologia também, o que eu estou falando. A indução intermissiva, a incubação intermissiva, indução indutor holopensênica, indução inicial, o processo da intermissão mudancista, entende? A recim-intermissiva, isso aí é seríssimo isso tudo. Então, é o processo da sutileza, da lucidez parapsíquica da pessoa. Isso nós estamos falando aqui mais. Aqui na página 40 mesmo, lá naquele bloco B, sim, número 8. É a pré-maternologia, a excepcionalidade da manifestação extraterrestrial. Isso aqui a gente não pode estar tocando, porque isso é coisa rara. Eu nunca vi ninguém que entrasse nisso, a não ser eu. Pois é, essa era a pergunta pois que eu queria então fazer. Isso aí é uma coisa brava. Eu queria fazer desde ontem, já que tocou aqui no assunto de novo, eu queria fazer o seguinte. O EM veio e o senhor foi pré-mãe. Eu sei que outros seres lá do planeta dele também vieram para a Terra. Existia algum outro caso de pré-mães desses outros? Isso eu não sei. Tudo indica que tinha, mas nós não entendemos, não. Era muito problema já ver o processo dele. Sabe como era? Já encheu a pauta toda. Já saturava o processo da minha vida toda. Isso foi meio século. E ele realmente era assim, acima da média? Tinha alguma coisa especial? Não, assim, lá, ele era um engenheiro de Furnas. Era assim que ele falava. Mas ele estava no serviço, estava trabalhando para ver se melhorar, para as pessoas, as consciências que viessem de outro planeta, soubessem como é que era a adaptação do psicossoma à forma humanoide aqui nesse planeta. Esse é que era o problema todo. Isso, será que vai favorecer para que ele talvez tenha condição de pré-mãe futuramente? Não, mas agora já a situação é outra, né? Ele está estudando os detalhes para ver como é que é. Então, ele vai ampliando isso cada vez mais com aqueles que chegam. Ele vai ter mais noção, você está entendendo? Vai ter maturidade, vai ter competência, vai desenvolver os processos. O desempenho vai ser melhor para oferecer para esse povo, chegar, os colegas dele. Ou seja, a extraterrestrialidade... É muito mais do que uma pré-maternologia individualizada. É um processo que ele está pegando, são as coisas básicas para servir para todo mundo. Naturalmente ele vai ser especializado no assunto, então. Alguma coisa vai acontecer. Eles estão aí, eu já respondi até agora, acho que com 6 entrevistas de 2 horas. Tem filme e gravação. Eles vão estudar isso aí para ver o que vão fazer com isso. Tudo sobre maternologia, sobre Valdo. E tem um outro também, tem um outro sobre o Zéfiro. O do Zéfiro também já foram 14 horas, mais ou menos. Só sobre o Zéfiro. Tudo quanto é pergunta cretina que você pensar. Valdo, aqui na página 37, última linha, essa ideia arraigada da consecução da programação existencial. Sim. Toda a ideia da ProEx é isso? Ou isso é alguma coisa específica? Tem gente que tem isso mais arraigado, né? Já vem para fazer uma coisa. Eu já conheci homem, por exemplo, que já nasceu com a ideia de fazer assistência dentro da área da saúde. Para valer. Aquilo é a coisa desde pequeno.
Eu, por exemplo, eu tinha essa ideia também, mas o meu negócio era de estudar a cabeça, né? O cérebro, a ideia, a pessoa, a personalidade. Mas Aí eu já não vi gente dedicada ao processo da saúde de uma maneira impressionante. Isso tudo é curso intermissivo. Mas não seria qualquer ideia, seria aquela que está dentro da O meu pessoa. serviço é esse, eu vim aqui para fazer isso, acabou. aquela- Então esses caras, às vezes, gostam de falar que eles têm uma missão. É um missionato. Eles têm uma coisa Seria para cumprir. específica da pessoa. Né? Então a tarefa a ser executada, a ser, vamos dizer, realizada. Né? Agora, no sinergismologia, a segunda linha do sinergismo, o sinergismo da autopensinização sadia continuada. Para uma consciência ter isso, vamos dizer, a vida inteira é a partir do desperto, sei lá. Não, eu acho que a pessoa pode começar isso antes de ser desperto, né? Porque o processo é de pensar. Tem muita gente que não pensa nada numa questão de assédio e desassédio, mas que tem uma intelectualidade muito avançada. Esses são. Você tem uma intelectualidade muito avançada, pode ser isso aí. Durante um período da vida, isso é possível, mas estou dizendo, a vida inteira, sei lá, seria... Agora continuar, pergunta para ele, né? Seria do Vamos examinar como é que é, né? Não é fácil. Isso quando a gente põe continuado, não é fácil. Já é um desempenho fixado, de veterano, profissional, simples, de pessoa adulta, madura, bem posta no lugar certo. Mas antes do desperto é possível isso. Eu penso que sim. Então, Mauro. Esse colégio invisível novo da extraterrestriologia, né? Esse é o nome? Tem bastante conexão com o EM, né? Tem. Ele pode ajudar muito nesse contexto. Pode. E as pessoas que estão formando esse colégio se interessarem pelas falas do EM. Você sabe disso, é o Filipe com a turma toda. Ele acompanha aquelas falas do EM, aquelas coisas todas. Tem várias pessoas acompanhando essas minhas E é interessante, Valdo, fazer meia dúzia de pessoas. E é interessante fazer essa evocação dele, mesmo sendo ele hoje consim? Isso não tem nada que não ver. tem Isso problema. ajuda ele. Porque o nosso nível é positivo, né? Tudo que eu fizer em favor dele, ele mesmo falou isso muitas vezes, é bom. É bom para ele. Qualquer coisa que eu fizer. De modo que eu participo disso, não vejo nada demais. O EM não tem uma identidade extra. Não. O EM, ele é de outro planeta, a situação toda. Quem colocou? Esse não fui eu, porque não tinha jeito de falar, então para mim era extra-mentor. Mentor. Entende? O EM era isso. Extraterrestrial mentor. A mesma coisa. Hoje ele é humano e ele tinha uma aparência de um extraterrestre. Isso pode ficar para ele como uma forma dele hoje atuar? A antiga forma dele, aquela? Não, não é bem assim. Não é o caso. Ele quer mudar isso, ele quer se adaptar mais depressa aqui. Entendi. Para que o povo passe bem. Né? Isso aí é secundário. Esse problema esdrúxulo nunca ajuda sempre. Às vezes ele é negativo. Entendi. Entende? O esdrúxulismo da situação, o exotismo da forma, não é ideal. É o problema da morfologia. Eu acho que esse povo todo, que são os mutantes, por exemplo, inclusive homossexuais e lésbicas, eles deviam se interessar por esse processo de extraterrestrialidade também. Eles não descobriram isso. O tempo que ele passou com o senhor como pré-mãe era para mudar para a genética dele, para quando chegar aqui, ele se adaptar. Para ele saber como é que faz, o que é que pode, para começar a pensar, o que é que pode expor essa situação, ver como é que faz, do ponto de vista extrafísico. Agora, junto com ele, vocês têm que lembrar que tem uma equipe enorme da extrafísica seguindo todo esse trabalho da pré-maternologia. Comigo, durante 50 anos, nós nunca tivemos sozinhos. Você sabe dizer Você sabe dizer se ele veio aqui para ter filho, assim, para poder miscigenar com a... Agora eu não sei o que é que ele já resolveu lá com os maiores, lá, para ele fazer nessa vida, né, que ele veio para fazer. O que ele tem que escrever, o que é que ele vai pesquisar, isso eu não sei. Agora, por exemplo, ele tem que ver o que ele ganha e o que ele perde, virando terrestre. Eu sei que ele vai perder, algumas coisas eu já sei que ele vai perder. Visão, né, que das coisas que ele vai perder, o processo da vista. Isso é batata. Que ele vai ganhar, vai ser o processo de parapsiquismo. Eu tenho uma leve impressão
que a forma humanoide nossa é melhor do ponto de vista de parapsiquismo do que a deles. Professor. Com todo o avanço de aspecto oftalmológico que ele tem. E aí a cosmovisão é mais ligada ao parapsiquismo do que aquele modo de ver deles, né? É lógico. Então tem muita coisa para se estudar nisso, né? Por isso que a turma está querendo estudar aí, já tem muito dado sobre isso. Professor, aqui na letra A. No planeta do EM, o senhor sabe dizer se tinha gênero masculino e feminino? Tinha, eu vi mulheres e filhos também deles. Você sabe, parece que por todo lado, por aí, tem esse negócio de dar luz, sabe? Macho e fêmea, etc. Tal. Parece que tem isso por todo lado. A gestação, né? Precisa ter uma gestação para que o bicho permaneça naquele planeta. Em tecnologia, página 38, penúltima linha, poderia aprofundar a paratecnologia da parapsicoteca. Nós já falamos isso aqui essa semana sobre outros assuntos. A paratecnologia da parapsicoteca é que a parapsicoteca é como se fosse uma holoteca enorme, mas com muitos dados, tudo de alto gabarito, melhor do que tudo que nós temos aqui de eletroeletrônica, macro e etc. tal, de tudo, macrofísica e macrotrônica e outros macros e megas. A parapsicoteca supera isso tudo. Então lá nós estudamos a paratecnologia, que também é depois da tecnologia da Terra. Isso aqui é o negócio. Agora isso, uma pessoa que esteve lá, quando ela vem para cá, ela começa a ter isso aí. O autopensene inato raro, que são as ideias inatas, avançadinhas. Em voluntariologia, página 38, poderia explicar esse item. Voluntariologia 38, o item que ele está querendo é voluntário. A designação das funções específicas do paravoluntariado, a consciência intermissivista, refletindo nas ideias inatas da consciência na atualidade. O caso todo é o seguinte: ela fez algum trabalho de paravoluntariado durante o período da intermissão, antes dela renascer. Mas ela depois, junto com isso, ela fez o curso intermissivo. Nessa condição, às vezes, ela chega e começa a lembrar. São gênios pensenes. Então, é a genopensenidade. Isso, às vezes, dá o processo que nós estamos chamando aqui do autopensene inato raro. Aparece um monte deles, são as neoverpons da pessoa. Em Interaciologia, página 38, primeira linha, exemplificar a interação genopensenidade invulgar e amizade raríssima. A genopensenidade é aquilo que é o processo dos pensenos da pessoa que tem relação ou adstritos ao processo da genética dela, de uma maneira invulgar, fora de série, acima da média. E a amizade raríssima é aquela que, às vezes, a pessoa tem junto com outra que é mais evoluída do que ela, aquela consciência. Então, isso aí faz uma interação que sai de baixo, que potencializa tudo em matéria de lucidez. E isso também aumenta o processo do autopensene inato raro. Poderia aprofundar na tecnologia, página 38, penúltima linha, as paramnemotécnicas intermissivas fixadores da genopensenidade para a futura ressoma. Vamos entender aqui. Primeiro o seguinte: paramnemotécnica são as técnicas que se usa extrafisicamente para a pessoa fixar as coisas. É uma das coisas que eu, na condição de Zéfiro, trabalhei mais. Eu falei isso aqui ontem, anteontem, sobre o negócio da memória lá. Agora, é justamente a paramnemotécnica. Agora, elas fixam a genopensenidade para a futura ressoma. Então, veja, você coloca isso na genética e você depois pega isso a partir da infância. Foi o que aconteceu comigo. Aos 3 anos comecei a ter as retrocognições e a coisa é diferente. Na minha família, em certas áreas nossas, especialmente do lado da minha mãe, havia gente que era bom em matéria de parapsiquismo, mas ninguém tinha esse processo de retrocognição do jeito que eu consegui. Na minha família também ninguém tinha. Os mais chegados assim, da família mais íntima, os membros da família mais íntima, também ninguém tinha esse tipo de retrocognição do jeito que eu tinha. Por isso era um problema, porque se tivesse mais gente seria bom, né? Mas eu tive que inventar a coisa sozinho. Não foi fácil. Sim.
Merci. Na página 38, na neossinapsologia, você tem a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas de ponta. Qual é a condição que favoreceu isso? Qual é a condição que favorece isso? O que a gente tem mais facilidade de lembrar? Qual é o quadro que facilita essa recapitulação? A primeira coisa é o problema de não ter muita patologia no processo da cerebrologia. Se a pessoa, por exemplo, começou durante muitas vidas dela a fazer muita assistência, principalmente da área da saúde, tem menos patologia. Então, por exemplo, ela já abdicou do processo da prepotência, do problema dela estar na frente ou na liderança de tudo, ela não se incomoda mais de aparecer tanto, que é o processo da celebridade, fama, esse negócio que você conhece. Então, isso tudo ela já abriu mão. Isso aí faz a fixação paracerebral das paraneossinapses melhores. Foi o que eu tentei fazer, é o que eu estava falando aqui ontem. Esse verbete veio para esquecer o que eu estava dizendo ontem. É a mesma coisa. Então, isso é diferente. Agora, por exemplo, é uma dificuldade o passado da gente com isso. Por exemplo, você veja aqui, uma das coisas que o povo mais erra, que homens, e principalmente as mulheres, às vezes é cortar o segundo escalão. Entendeu? A pessoa do segundo escalão. A pessoa quer aparecer, ela quer ficar na frente, quem quer dominar é ela. Ainda tem muito disso. Há uma prepotência nessa situação. Isso aí é um erro. Deixa os outros E crescerem. outra coisa, feito com muita habilidade, porque a maioria é polivalente, é versátil, tem desenvoltura social para fazer as coisas, então isso não aparece. Mas você vai estudar, quando você vê, a cobra está lá no fundo. Entendeu? Derrubando todo mundo em torno. Isso é um problemão. Você pode dar As desculpas que se dão para isso, você está entendendo? É terrível o negócio. Pois Você é. pode dar mais exemplo, Valdo? No Agora, caso nós nosso? todos que mexemos como disso, nós precisamos ter mais cuidado com isso. Senão a gente entra nela. Eu comecei a ver isso muito cedo. E evitava tudo. Então, eu falei, não, melhor não aparecer. Agora, por exemplo, eu já estou feliz, eu já coloquei lá na enciclopédia. Valdo Vieira, entre parênteses, org, ponto, fecha parênteses. Você está entendendo? Para mostrar que eu sou organizador. Perfeito. E não adianta vocês reclamar que eu não vou mudar. Nessa hora o organizador é que manda. Como é que é? Eu já coloquei isso em tudo. Onde aparece meu nome, está lá. Precisou de colocar. Geralmente eu ponho que eu sou Valdo Vieira médico. Lá não, é organizador. Agora, no dicionário não, é só Valdo Vieira, acabou. Porque isso aí não tem que dar satisfação para nenhum de vocês. Mas agora, na enciclopédia não, tem que dar muita satisfação. Até agora são mais de 100, né? Como é que faz? Vamos ver se nós levamos para os 500. Outros 500, são outros 500. Valdo, então é muito importante a questão da formação do casting, né? No casting. Agora veja, e outra coisa, você que está mexendo com esse povo todo, você precisa ter muito cuidado para você não cortar a cabeça de ninguém. Você tem que abrir o olho disso. Hoje só aberto. Acolhimento, como é que é o trinômio? Acolhimento, orientação e encaminhamento. Isso aí é dos mais básicos que você vai ter que fazer. Agora, ó, alguns dos encaminhamentos é tchau. Tá certo? É tchau. É. Alguns são desencaminhamentos que a pessoa não quer ser encaminhada para lugar nenhum. Agora, tem que observar muito isso. Agora, o processo todo aí que eu vejo, viu, mal para mim, o problema maior é do processo egocêntrico ainda, da liderança. A liderança egocêntrica. Essa que tem que dar um jeito. Valdo, você pode dar mais exemplo hoje, o que você vê dentro da Cognópolis, dentro da CCCI, desse tipo de manifestação? E o que a gente pode fazer? Isso é fazer? demais, né? Todo lado tem. E conosco ainda tem muito. Isso aí não tem saída. A dificuldade de Agora, sucessão, observa bem as mulheres que estão dirigindo alguma coisa, que ela seja muito assim, entusiasmada com o processo e tal. Isso reflete na... Vê se ela não corta algumas companheiras. Entre mulheres é que acontece mais isso. Isso é quase que um caso clássico de mulher milenar. Né? É um caso milenar. Não tem jeito. Agora, eu queria dizer para vocês que hoje eu descobri um negócio que aconteceu comigo faz 60 anos, um processo de parapsiquismo.
Você sabe que alguns aqui sabem que eu fazia entre as sessões mediúnicas que eu fazia em Uberaba, tinha sessões lá do Major Krau, tinha depois as sessões lá da Casa do Cisa, com o doutor Odilon Fernandes, tinha as sessões que eu andei fazendo uma boa temporada com a padraiada dominicana. Depois, nós tínhamos também uma sessão que eu fazia com um dentista, que recebia mensagem, e que aparecia uma cachorrada junto, e a gente abria a porta para examinar. No pátio, que era tudo fechado, não tinha cachorro nenhum. Hoje, nós descobrimos, aí se for estudar na história, era o cara mesmo, porque lá era um sujeito que aparecia e que dava mensagem através desse médium, que era o dentista, e a gente fazia as sessões na sala de prótese junto ao consultório dele. Agora, o que se passa? Esses cachorros nunca ficaram explicitados o que era, porque eu vi os cachorros e vi que eles eram pretos, cachorro negro, grandões. Agora, esse é fisicamente, porque fisicamente não tinha nenhum. Uma outra coisa, o pátio que havia lá, que só tinha uma porta que dava para o pátio, tinha um cara lá, tinha uma edícula com a parede enorme de uma casa junto. E o outro era tudo fechado para dar até no consultório. Então não tinha jeito nem de entrar ali, porque o negócio era alto demais, e não tinha jeito de pôr nada, e lá dentro não tinha nada. Agora, com o tempo, desde que deu a primeira vez, eu pedi para o dentista, meu amigo, para limpar aquilo e tirar as plantas que estavam lá, para não deixar nada, para ver o que acontece. Agora, durante meses que nós fazíamos essa sessão semanalmente, os cachorros apareciam. Se abria a porta, eles paravam. Não tinha nada. Você iluminava o lugar, não tinha nada. Agora, nós fomos olhar o negócio do camarada lá, que se comunicava, que está ali, que tinha um negócio do cachorro negro que estava atrás dele a vida inteira. Por todo lado ele ouvia o cachorro falando. Isso é 500 anos. Isso é impressionante. Eu estou esclarecendo um fenômeno mediúnico de efeito físico que acontecia comigo, junto com esse médium e o povo que estava lá, que ninguém sabia. Isso faz quase 60 anos. Então, são 54 anos. Ele seguia a Consex Comunicante, é isso? Não, teria que ler lá a biografia para ver. O que tudo indica, esse material está aqui. Tá aí. Esse personagem já vivenciava isso na época, ele estava construindo um castelo com ele biblioteca. Ele matou um cachorro por ele e pendurou. Como é que foi? Explica aí. Os padres na época começaram a ouvir latidos e uivos e foram atrás e descobriram um cachorro grande, um molosso preto grande. E aí no caso, esse monarca mandou pendurar na janela e ele ficou lá morrendo até apodrecer. E desde então ele começou a ver e ouvir ser perseguido por cachorros negros. Eu não sabia disso, eu estou sabendo disso agora. Inclusive no subterrâneo do próprio quarto. Toda noite. Então isso foi até a dessoma dele. E tem mais ou menos uns 500 e tantos anos atrás, né? Então é impressionante o processo do assédio, desde aquela época até essa condição que o professor Valdo vivenciou. Mas quem quer? Não sei se posso. Deixa para lá, que nós não queremos envolver vocês. Não é bom entrar vocês nisso, não. Mas é um fenômeno muito interessante. Agora, outra coisa. O médium recebia as mensagens que ele achava que falava sobre a vida dele anterior. Agora, eu achava que era o cara que se comunicava, que era o personagem. Até hoje eu não sei quem é que foi. Agora, do jeito que as coisas estão aí, tudo indica que era o dentista que era o cara. O dentista amigo do professor Valdo, e ele era convicto, não é isso, professor Valdo? Que ele era o personagem. Ele era convicto. Agora, foi por isso que ele foi me pedir encarecidamente para fazer as sessões, para fazer a desobsessão, a limpeza do negócio. Então eu fiz durante meses, sabe? Agora veja, isso foi antes de conhecer o Chico Xavier. Agora, a Joana Louca, que era o Chico Xavier, tinha relação com isso. Eu também nunca liguei uma coisa com outra. Agora que nós estamos vendo aí, eu estou estudando o negócio. Agora, só para entender, esse processo do assédio com o cachorro, os assediadores usavam a figura do cachorro em função agora, eu sempre quis saber de quem era a ectoplasmia, porque não era só minha. Eu sentia que eu estava, devido ao ambiente que eu fiz ali, porque
Eu limpei o ambiente todo para poder fazer aquelas sessões naquela sala de prótese. E mesmo antes, parece que ele já tinha uma obsessão com cachorros negros e com a figura mitológica do Cérbero também, de 3 cabeças. Isso parece que desde a vida dele, então, deve vir de trás também. O negócio é impressionante, nós pensamos no negócio. Mas na vida em que ele realmente matou o cachorro e depois ele começou a ver... Antes e depois ele já tinha Então, pois é, mas essa na vida fixação. anterior, né? Que ele Isso. foi lá, construiu o cachorro... É um autor que está castelo e matou o escrevendo cachorro. sobre o cara, que a gente está lendo agora. Tá. O negócio é tudo indireto. Mas- Terrível isso aí. Agora eu quero entender, os assediadores do personagem lá naquela vida usaram do símbolo do cachorro para começar a assediá-lo, foi E isso? ele né? já tinha obsessão com cachorros Então já, negros. aí juntou... Agora, Inclusive só caçava pergunto, com de cachorro. quem era a ectoplasmia? Era minha, desse médium, do lugar que eu tinha arranjado lá, mas de que mais? Isso que é poltergeist. Agora, Valdo, Eu sabia que era poltergeist, que era assombramento, o negócio. Você sabe que quando o dentista falava sobre o assunto para os amigos mais chegados, todo mundo queria ir na sessão, mas nós não permitimos, porque senão ia se envolver com assédio. Por isso que eu não estou falando também o nome aqui. Esse negócio é muito bravo. E outra coisa, isso tem 500 anos. no ciclo multiexistencial pessoal desse dentista, ele estaria já na fase da recomposição, saindo da vitimização e entrando na recomposição. Ele apareceu aí para mim agora recente. Já Ele está. bem, então. Mas agora, está... Quantas consciências não devem estar atrás disso? Lá, veja, eu entrei nessa até um certo ponto de gaiato, porque eu não tenho nada a ver com isso, da história, mas eu conheço os personagens todos. E depois que acabou isso, eu fui conversar com mais um, que é o Chico Xavier. E por causa da minha mãe, que me pediu para ir lá trabalhar com ele. Isso foi antes de conhecer o Chico. Agora, o Zéfiro deve Eu ter tinha ajudado nisso, né? menos de 20 anos. Mas na 20 época que o senhor anos. conheceu o Chico, o senhor também não sabia dessa ligação. O senhor está sabendo agora. Não, eu sabia que eu tinha sido a Joana Louca. Não, mas eu não sabia da Mas não ligação tinha noção desse... da Joana Louca com esse com personagem. esse personagem. Eu não sabia de nada disso. Foi por isso que eu pedi A Laura, para a Laura começar a estudar, ver as coisas. Tá. A Laura está estudando isso há algum tempo. Ela tem, como ela falou hoje, 50 filmes sobre monarquia. E tem 45 livros sobre monarquia. Ela trouxe dados que eu não sabia de nada. Eu agora estou aprendendo com ela, para ver historicamente o que é que se passou. Agora, por exemplo, essa aí, nenhum de nós sabemos disso. E eu ainda falei bem claro para ele, eu lembro de ter visto cachorro preto, são vários cachorros pretos, e tudo brigando. Então, a gente começava, na hora que instalava a sessão, que o negócio estava sério, para receber a psicografia, era aquela barulhada de cachorro, mas junto da porta, parecia que estava lá dentro. E au, au, au. Ah, sabe como é que é cachorro brigando? Um monte. Ele calculava que tinha 6 cachorros pretos. E o médium ouvia também os cachorros? Todo mundo Não, ouvia. o barulho ouvia no quarteirão. Nossa. Presta atenção, e não tinha cachorro nenhum. Agora, é tanto que nós fomos procurar nos livros, que havia, que nós não procuramos na história. Na ocasião, eu fui estudar nos livros de fenômeno parapsíquico para ver onde é que aparecia cachorrada. Não vi nada, eu nunca vi isso. Agora é questão de descobrir da história. Mas nos livros todos esses livros que eu estudei para estudar projeciologia, milhares deles, você sabe que eu fiz análise de mais de 46 mil obras. Como é que faz? Consultei, vi. Não tinha nada. Agora, isso aí nós não consultamos. Agora, isso é impressionante. E no final das sessões, quando o senhor terminou de fazer o trabalho, já estava No ali? final, eu falei com ele para não publicar o livro, porque o negócio era terrível. Você há de ver como é que era a descrição da vida desse jeito. As centenas de mortes provocadas por ele, mandando matar, tal, um milhão de coisas. Uma loucura aquilo tudo, cada época, a situação toda. Então eu falei assim, o melhor é não publicar nada disso, vamos esquecer isso tudo. Agora, depois eu perdi a noção, porque eu comecei a trabalhar com o Chico, comecei a viajar e Uberaba sumiu para mim. Eu comecei a trabalhar já com as coisas todas, você está entendendo? Para depois fazer a comunhão espírita cristã. Não tive mais contato com esse povo todo. Aquele que eu fazia saída toda semana para fazer assistência. Esse aí que eu fiz. O negócio da padraiada. O processo da Casa do Cinza, o problema, todos esses 5 lugares que eu trabalhava, eu deixei tudo,
para poder construir uma casa que eu nunca tinha feito, aquele negócio todo. E depois comecei a viajar com o Chico. Isso foi de 1956 até 1959. Aí eu já estava... Isso tudo que aconteceu foi antes de 55. Antes de 55. Entende? Agora, eu me formei em 1954, em odontologia, foi mais ou menos nessa época. Então você tinha 20 anos, mais ou menos. Por aí, 20 e poucos anos. Mas aí eu já fazia sessões desde menino, né? Com 10 anos eu já participava de sessões. E como foi mesmo que você conheceu esse dentista para trabalhar com ele? Não, o dentista ele operava junto comigo, meus colegas, lá da mesma época, tudo contemporâneo, tudo acadêmico, universitário. Então ele se formou, fez o consultório, aí ele foi atrás de mim, porque eu já me conhecia, eu conhecia os parentes dele todos. Tem um primo dele, que era muito meu amigo depois que se tornou muito amigo também do Chico. Tinha um outro que era meio irmão dele, que morava fora, que era siderado comigo, com as coisas todas, queria saber tudo do ponto de vista extrafísico, irmão dele. Mas ele é que era o problema, porque ele sofria com isso tudo. Então ele me pediu para fazer as sessões. Eu comecei a fazer no consultório dele. Eu fui lá, examinei e falei assim, aqui é bom. E realmente o ambiente era bom. A cachorrada apareceu depois. Agora é uma loucura. Valdo. Vocês há de ver, a primeira vez, tinham mais umas 2 pessoas que estavam na reunião conosco, elas não queriam ir mais, não queriam voltar, não vamos. Então foi um problema o negócio. E os cachorros já tinham aparecido antes para ele? Não, nunca, ninguém sabia disso, nem para mim, eu nunca vi esse negócio de cachorro. Cachorro extrafísico barulhento, latindo sem parar, brigando uns com os outros, mas daqueles com raiva, que estão atacando todo mundo, sabe como é que é? E outra coisa, eu calculava que tinha 6 cachorros, eu vi vários. Agora, eu falei para eles antes de saber disso tudo, o cachorro era preto. Lá está falando tudo. Perro preto, perro negro. Que coisa. Isso é impressionante. É a legenda do perro negro que eles chamam. A lenda do cachorro negro. A lenda é a vovozinha. Eu é que sei o que é que eu vi. Você está entendendo? Isso é que eu chamo de vovozinha, vocês estão entendendo? Essa ignorância da realidade. Mas então a hipótese de ter sido influência da sua ectoplasmia é grande, né? Nesse fenômeno. É? A hipótese de ser provocado pela sua ectoplasmia é grande. Não, eles fizeram para mostrar a realidade com o meu doutor lá, né? A situação toda. Aquilo lá comprovou tudo que a gente estava fazendo. Agora, quando lá pelas tantas as coisas serenaram, aquilo desapareceu. E eu falei com ele, agora vamos queimar isso tudo aqui. Não publica esse livro. Isso nunca saiu, nunca veio a furo. Ninguém nunca ficou sabendo. Ficou só entre nós para ver como é que era. Bom, aquele animal extrafísico, a pantera, seria o contraponto a esses animais extrafísicos assediadores. Mas ela é diferente, né? Ela veio com gente, funcionando. Então, mas era e ela era assistencial. Pois é, o contraponto dessa condição. Outra coisa, ela não precisava de fazer barulho. É só a presença dela. Só a apresentação dela não era fácil. Não era fácil. Valdo. Tinha muita força presencial a pantera. Entende? Valdo. ¿Por qué esas personalidades da monarquía, como este aqui que estamos falando, e a Joana Louca, foram resumar em Uberaba? O que foi lá esse Minas Gerais? Aí a gente não sabe, mas tudo tem sua razão, né? Primeira coisa, Mário Palmério é de base italiana, isso aí, muito embora eu não seja, tá certo? Outra coisa, ele nasceu em Monte Carmelo. O pai dele era amigo do meu pai. Tudo de casa. Vamos entender bem como é que é essa situação. Outra coisa, a padraiada lá não era fácil. A padraiada é de origem o quê? Roma, Itália. Italiano. Esse negócio todo. E eles fizeram bem por um lado e muito mal por outro. Até hoje, nós estamos muito envolvidos nessa coisa toda, por causa do processo do clero. Isso tudo aí a gente tem que levar em consideração. Uma série de coisas. Outra coisa, Monte Carmelo é um monte que está no Velho Testamento, Novo Testamento, etc. Tal. É muito esquisito isso tudo. Começar a pensar a relação que tem nisso, a gente não sabe como é que é, tudo tem.
Nada acontece por acaso. Não tem alguma conotação. Mas a gente poderia falar assim, que tem uma relação da monarquia antiga com aquela região de Minas? Não. Não, não é bem a monarquia, é o processo de liderança. Liderança. Liderança tem. Você veja, o Mário entrou, foi deputado federal em 3 gestões, enquanto eu estive lá. Depois ele foi embaixador na época da pior ditadura no Paraguai do Stroessner. Ele era o nosso... Aí eu vim aí justamente nessa época, trouxe o Chico Xavier nas duas viagens que eu tive aí, eu trouxe o Chico de avião, César. Valdo, tinha mais descendência lá onde você morava, italiana ou espanhola? Lá? Não, lá tinha espanhol. E tinha também italiano. Entende? Agora, o espanhol que tinha lá, que eu lembro da minha infância, era cara muito bom. Muito amigo da gente. Entende? E tinha os Agora, árabes italiano também. tinha, um ou outro sempre aparecia. Fora a padraiada. E tinha os árabes também, né? Quem? Os árabes. Árabes tinha, meus maiores amigos de infância, um monte de árabe. Cosaque, o povo todo, os filhos, um monte. Agora, depois de Uberaba apareceu o Hayek, por exemplo, esse não era mais sério ainda. Mas esse é outro nível. Agora, por aí você vê a diversidade das nossas ligações multimilenares e das vidas anteriores. É muita coisa que se tem. Você não sabe como é que é isso, né? Waldo, no caso você serve de atrator contrafísico para esse grupo? Até um certo ponto, né? Para clarear isso tudo, né? Aí, ó, Chico Xavier está nessa. Tudo é o mesmo grupo que está lá. E eu no meio, para ver o que é que eu podia fazer para ajudar. Agora, outra coisa muito séria, que nós não falamos. As sessões que eu fazia, mais ou menos nessa época, com os padres dominicanos. Tinha, os mais velhos, todos eles lá eram de Roma. E o cara que eu consegui tirar da batina, eu não, mas os amparadores e ele mesmo, ele era francês. É o Père, ele era francês. Tirou a batina, foi morar em Paris, deixou a igreja, tudo. A hora que ele viu a situação toda. Agora, os outros que eram mais velhos, tinham mais de 80 anos, os homens tinham até dificuldade de andar, tudo. Esses aí eu pedi para não deixar a batina e ficar lá. Tudo era, entende? Alto nível da igreja, que as maiores cabeças, os maiores intelectuais são dominicanos. Como você fala lá do Zéfiro, que ele passou dizendo, preparando o grupo, né, para vir. Essa atração desse grupo que foi colocado lá, já é esse trabalho do Zéfiro, né? Ali. Você sabia que viria depois. Mas agora, né? por exemplo, tem umas coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, o Dom Alexandre do Amaral, que era o arcebispo de Uberaba, ele era implicado comigo. Eu era prisioneiro, eu tinha o apelido de Xandico, para a família dele. Agora, o que se passa? Eu era presidente da União da Mocidade Espírita na ocasião. Foi o tal que arranjou a moça para me dar um tombo. Colocou minha fotografia no jornal, aquele negócio todo. Eu era rapazinho, adolescente. Perseguiu todos os espíritas lá que tinha. Né? Pois é, mas agora você veja, tu tinha sua razão. A igreja de novo. Por quê? Agora. Os dominicanos têm tudo a ver com a Inquisição, né, Waldo? Tem, nós sabemos disso, e sério. E outra coisa, as maiores cabeças da igreja. Isso aí que a gente tem que levar em consideração. Não eram os jesuítas, que eram os dominicanos, é que eram os mais cultos, entendeu? De maior nível cultural, que sabe tudo, até hoje nós somos ainda. O Frei Dominique, né, que é o criador praticamente da Inquisição, né? Frei Dominique, dos dominicanos. E outra coisa, a igreja deles lá é imensa em Uberaba. E outra coisa, domingo assim, essa hora, está lá o sino tocando, chamando todo mundo, aquilo que perturba na cidade inteira. Que ela fica no outeiro, no buraco que é o centro da cidade de Uberaba, onde passa um rio. E fica a igreja bem lá. Outra coisa, foi essa igreja que eu fui lá para ver o negócio do pé, para passar filme sobre a água pesada, da época do processo nuclear, da bomba atômica. Entende? Que era l'eau lourde, porque o negócio tudo era em francês. Então, l'eau lourde. L'eau lourde quer dizer água pesada. L'eau lourde. Você acha que essa crueldade dele com o cachorro, naquela época, já era uma psicose dele? Por isso que ele foi tão cruel na morte daquele Não, cachorro? ele mandava matar todo mundo. Agora, muita coisa era para fazer justiça.
Mas tinha muita coisa errada. E o povo também. Para mim, muita coisa foi feita, a revelia dele. Que a hora que começou o negócio, você sabe, se começou o negócio errado, os outros vão na onda. E começa a matar os próprios inimigos deles, para resolver o assunto, põe tudo lá nas contas do outro. Tem muito disso na Terra. Né? Isso tudo aí tem que dar um desconto. Eu não sabe como é que é. O som dos cachorros era ouvido por toda a população da cidade ali que estava em volta. Como é que é? O som era ouvido por todo mundo? Não, ali naquele quarteirão todo mundo via, na hora. Era um som físico. Né? Não, é a briga de cachorro brabo. Aquilo que a gente chama de molosso. O cachorro que eu vi preto lá, os cachorros lá, a coisa que eu vi pela clarividência, era um cachorro enorme. Agora, cachorro preto. O que é engraçado é isso. Agora, não sabia nada disso. Agora que eu estou vendo isso aqui. Não fica pensando que nós não estudamos, não. Nós fomos estudar, mas ninguém pensou em examinar, porque na vida do homem não tinha nada. Daquilo que tinha na mão, que o dentista lá estudava, da vida dele lá anterior, não tinha nada disso. Porque ele era uma personalidade consecutiva, como eu falo aqui para vocês. Eu estudei um monte desses caras que foram personalidade consecutiva. Isso aí o som se tornar físico... Não, é totalmente físico, na cara da gente, junto daquela porta, e à noite. E a reunião de 2 horas era um problemão. A ectoplasmia tinha que ser violenta. Pois é. E outra coisa, eu não sentia nada negativo. Eu consegui superar o negócio todo. Agora, aquilo abatia demais o nosso amigo, a hora que acontecia, o povo que estava lá junto, lá pelas tantas a gente começou até a tirar. Não tem muita gente lá, de modo algum, na reunião, porque muitos queriam ir, de curiosidade. Eu falei assim, se for, é pior. É aquilo que eu falo sobre poltergeist. Você vai levar uma pessoa emocionalmente alterada, ela passa pelo lado dos assediadores, é um perigo, piora tudo. Aí pode acontecer de tudo. Mas a gente percebe a energia extremamente positiva quando você está falando nisso. Não, hoje essas coisas melhoraram. Agora, só tem uma coisa que eu não entendo. O doutor... ele morreu logo depois. Eu nem lembro, não fui no enterro dele, não fui nada, porque eu estava cuidando das coisas do Chico Xavier, eu não sabia mais nada. Foi alguns poucos anos depois disso, ele morreu. Morreu moço, ele era pouco mais velho do que eu. Você pode comentar aquela condição quando os cachorros eram usados para os trabalhos de assistência? Naquele contexto lá da Inglaterra? Sei, mas isso tem uma opção de coisa, mas eu não sei como é que é, né? O meu negócio não é com cachorro. Eu, particularmente, meu negócio é com gato. É tanto que eu vi o gato que nós tínhamos aí, que era o Thales, que eu vi o dia que ele transfigurou na minha frente, estava só nós dois, eu e ele lá no quarto, transfigurou e com aquele monte de energia, eu comecei a lembrar da retrocognição, que eu usava ele para fazer modelo, para fazer, sabe? Do que se trata aquilo que você comenta dos cachorros naquela torre que eram usados num trabalho assistencial? Não, isso é porque era uma vida minha que eu tinha um cachorro, tinha mais de um cachorro, mas tinha um cachorro que era muito apegado comigo. E quem mandou matar, matou o cachorro junto. Porque o cachorro gostava de mim, mano, todo mundo quer gostar de mim, eles mandaram matar. Entendeu? O cachorro foi de cambulhada nisso. Era um só? O que morreu parece que tinham 2, né? Que estava junto. Mas era um que era mais apegado comigo. Agora ele morreu. Agora, por exemplo, outra pessoa que morreu era o que era coxo, que é a nossa amiga. Ela também morreu junto. Aquela que esteve aqui, que falou que ia voltar e que não voltou nada. Eu sei. É daquele episódio que você falava que tinha uns cachorros que eram usados, eles ficavam presos e eles eram usados para aquele tipo de trabalho. Essa casa retirada, que era uma espécie de manual, né, do ponto de vista da coisa. Mas tem vários nomes, porque o negócio não era bem na França. Porque lá era Castelo, era na Inglaterra, né? Que você falou que era naquela zona. Era na Inglaterra, mas era tipo manual. Agora, lá é que tinha a plantação das coisas que eu usava para fazer a materialização do negócio no meio da fumaça. E lá tinha o livro também, era lá que tinha o livro preto com a fechadura. Isso. E tinha uma caixa de, vamos dizer, de pedra. Tinha uma caixa de pedra que eu guardava o material. Isso junto lá da horta, do jardim, né? Um jardim muito grande.
que tinha aquela plantação como se fosse um canteirão enorme, maior do que os canteiros que nós temos aqui, enorme. E lá no fim é que eu fazia as reuniões, debaixo do sol. Agora tinha ar plantado, os negócios tudo bem feito. Foi esse que eu queria estudar, mas que depois eu não consegui localizar as plantas que usava. E o gato era que preto a planta também, perene, Waldo? aqui do ano inteiro. O gato era preto também, que você tinha. O gato? Não, o gato meu não era preto, não. Ele era branco. E outra coisa, era esse aqui, o Tales, que serviu, quando eu via, transfigurou e mostrou do jeito que ele era. A única coisa que eu notei é o seguinte, que aquele Tales que foi a cópia que servia de modelo, ele era maior do que o Tales que a gente tinha aqui. E o Tales nosso aqui já era grandão. Você chegou a ver o gato aqui conosco? Mas na casa dos cachorros, onde tinha esse trabalho lá nesse manual, lá não o tinha cachorro gato. lá era grande. Não tinha gato, O cachorro só o lá cachorro. era galgo. Não é Os esse galgos. preto aí, não. O outro lá era galgo. Esse que ele matou era galgo. Esse comprido, assim. Sim, tem uma, Cheio de tem curva. uma espinha meio assim. Volta aqui atrás. Eu de novo. Qual é essa relação que você falou assim de Monte Carmelo? Monte Carmelo é um morro que tem em Israel, né? Bem em Jerusalém, foi na verdade. onde o J. Cristo descansou. Isso. E qual é esse nome assim, em relação a trator para a gente que nasceu lá, por exemplo? Eu não sei. Isso aí eu quis saber na tal reunião que eu vi extrafisicamente, ninguém sabia nada. A gente não sabe o que é, se é que tem alguma coisa. Agora, historicamente tem, porque existe o Monte Carmelo mesmo. Isso aí é um fato. Então, por que colocaram aquele nome naquele monte? E por que deram o nome da cidade depois pelo monte? Ninguém sabe. Eu tive uma reunião com o povo antigo de lá. E lá ninguém sabia. Uma das perguntas que eu fiz é essa. Por que é? O que é que tem aqui do passado? Eles não sabiam. Eles falam que foi essa o povo lá senhora... saber menos as coisas do que eu. Né? Aquela senhora que é uma das fundadoras lá, que foi ela que escolheu o nome, né? Eles falam. Eu não sei. Esqueci o nome dela. Agora, eu só sei, por exemplo, que a madrinha Sindá estava lá nessa reunião. Você já viu falar num sorveteiro que chamava, acho que era Adelmo, não sei o que é Adelmo, que era junto da praça. Foi lá perto da casa desse homem e junto da igreja dos protestantes. Lá tem uma loja lá hoje. É uma loja que tem lá de tecido. Foi por ali que a gente fez a reunião. Quer dizer, eles fizeram, eu compareci, participei. Porque historicamente, meu nome é ligado ao nome de Monte Carmelo, né? O Jarbas tem relação com Monte Carmelo, por causa da história lá. E isso você me intrigou muito. Né? Agora, se de ver, né? Eu não sei. Mas tudo tem sua razão, né? A razão histórica, etimológica, qualquer coisa semântica. Waldo, no caso do atrator ressomático, ele também faz o processo de atração de pessoas que renascem antes dele, né? Devido à configuração, Sim. né? Então... E depois também aqueles que dessomaram também antes dele. É o que aconteceu lá. Por exemplo, eu fui lá contar o mal. Para a que personalidade fazer naquela reunião? você diz? Se há de vez me apresentando uns para os outros, todo mundo antigo da cidade, da região toda de Monte Carmelo. Porque Monte Carmelo era um município grande. Tinha muitos naquela ocasião, aquele povo, quando o município era grandão. Então, com o tempo, aquilo se transformou em cidade da perto. Tudo saiu de Monte Carmelo. Sim. E Monte Carmelo não sobrou nada. Lá não tem nem trem de ferro, locomotiva mais. É aquilo que você fala, passa perto, mas. Pois é, né? A vai. cidade não passa perto. Tudo passa perto, mas nada entra. Monte Carmelo mas, tipo então, o Jarbas ainda há pouco tinha perguntado essa questão do atrator, do seu papel de atrator ressomático, né, em relação às pessoas lá de Monte Carmelo. Quer dizer, você influiu nas pessoas que renasceram antes, depois, concomitante com você? Eu influí, mas eu pelo menos segui. Eu tive noção. Eu entrei dentro do assunto. Alguma coisa. Você está entendendo? E outra coisa, alguma coisa eu deixei, algum vínculo, porque senão o professor Vicente Lopes Pérez não ia aparecer aqui. Como é que é isso? Tem? É isso que é interessante. Alguma coisa tem. Agora, é o atrator. Não há dúvida que é. Eu sei disso. Agora, eu penso que tem sua razão, né? Mas eu não sei desses amigos meus extrafísicos quem é que funciona mais nessa história. Deve ter mais gente. Então, aquela o transventor eu sei que não é.
Deve ter outras caras. Que influem nisso. Um tempo atrás você comentou do processo de intercessão que se faz, de interceder a favor para a pessoa entrar no curso intermissivo, né? A gente estava discutindo essa variável também, além do mérito da pessoa. Você pode falar também, então, dentro disso que você acabou de dizer, que você também, dos que dessomaram, e pegando o exemplo do Vicente Lopes Pérez, que você também funciona meio que um atrator de intermissivo, quer dizer, para que a pessoa... Sim, nós todos, atualmente, todo mundo aqui já está fazendo. Entre no curso intermissivo? Aqui, todo mundo aqui é atrator de aluno do curso intermissivo. Tá. O ex-aluno atrás, o neo-aluno. Perfeito. O estudante. É aquele processo. E outra coisa, vocês não podem dar trote nesse povo. Tem que acolher bem, nada de dar trote. É o que eu tenho tentado fazer. O que significa gênio pensene? Gênio pensene significa o pensene que diz respeito ao processo da genética e da vida pregressa da pessoa. Poderia comentar todos os itens da efeitologia, página 38? Gostaria de saber como se manifestam os efeitos previstos em cada situação. Esse aqui é um professor de filosofia de São José do Rio Preto, em São Paulo. Efeitologia. O efeito hábito das lembranças intermissivas pessoais, quer dizer, você se lembrar dos processos que aconteceram na sua intermissão, aquilo pega todas as áreas da sua vida humana. Os efeitos da indução intermissiva no complexo. A pessoa já vem com a ideia do que ela tem que fazer na programação existencial e alcançar aquele objetivo, realizar aquele objetivo. Os efeitos da intermissão prolongada, hiperlúcida e cognitivamente prolífica. É o meu caso na minha condição de Zéfiro. Isso aí não tem preço. É uma coisa fora de série. Porque se você ficar extrafisicamente como consciente e não perder a lucidez, isso aí só pode ajudar você e todo mundo com quem você trabalha. E você não ter conflito grande. Se você não tem conflito e você tem lucidez, mostra que você passa a temporada intermissiva prolongada numa comunex melhor. Isso é o máximo. Melhor do que isso o quê? Não existe paraíso. Seria isso. Poderia me dizer quais são as matérias que os intermissivistas estudam no curso intermissivo? É só você pegar, chama-se Enciclopédia da Conscienciologia. 700 experimentos tem, mas agora pega a enciclopédia. Li um livro que existe em bibliotecas imensas, e os livros têm uma impressão que não existe aqui na Terra. Fala-se que a música é importante e existe aula sobre música. Poderia me dizer se isso procede? Procede, mas isso aí é conversa fiada. Música é coisa secundária, porque é processo artístico. Tem muita música também baratosférica. Já te falaram sobre isso? É bom você examinar isso também. Olha as músicas do Saint-Saëns. Eu fumava sim, mas parei. Fumei durante muito tempo e pouco cigarro por dia, em média uns 3. Se eu tentar sair novamente da mesma forma, pode ser perigoso ou devo persistir? É o mesmo Tertuliano da pergunta número 4. Ah, sei. Deixa eu ver a pergunta 4 aqui. Estuda de hoje, está esclarecendo. É uma repergunta. Esse aqui é o da mobilização fechada, que sai aí, a sensação de falta de ar. Não, então, você fuma, o negócio é fumar, é aquilo que eu falei, eu estou certo. Vai atrás de um pneumologista o mais depressa possível, seu negócio é pulmões, examina bem os pulmões. Se o grupo karma influi tanto na proex de uma pessoa, como usar os trafores adquiridos na intermissão? O trafores é da pessoa, se ela tem, ninguém tasca, é só dela, isso é inalienável. Eu sinto que trago trafores para modificar meu grupo karma, mas tem que reconhecer que a força contrária do grupo karma ainda é maior. Sim, quando junta muita gente, mas a gente não pode desistir. Insista que os amparadores vão ajudar você. Se a intenção é boa, viu, sempre aparece quem vai ajudar em matéria de amparador de função. Professor. A conscienciologia acredita que a consciência, para chegar à condição humana, passou pelo estágio de bicho animal. Se não, acredita que viemos de outro planeta de nível evolutivo pior do que a Terra. Se o que você quer? Tem alguma pergunta nisso? O caso todo é o seguinte, nós todos já fomos tudo quanto é árvore e tudo quanto é bicho. Viramos gente. Isso aí é o máximo. Então, aproveita a sua condição de bicho-homem.
Essa é a melhor que você conseguiu até o momento. Poderia ampliar em ciclologia, página 38, o ciclo intermissão preparatória, intrafisicalidade executiva, pós-dessomática avaliativa. E o ciclo multiassistencial pessoal da atividade. Olha, isso tudo nós já temos. E você, eu preciso de ter muita atenção com você, que ele é que manda as frutas para mim, de valinhos. Entende? Ele manda só uma caixa desse tamanho aqui. Não estou exagerando, não. O tamanho é esse mesmo. Agora, então é preciso de responder o cara com calma para atender a gratidão pelas frutas. Então, escuta bem, meu amigo. O caso todo é o seguinte: ciclo intermissão preparatória, intrafisicalidade executiva, pós-dessomática avaliativa. A intermissão é onde a pessoa tem, antes de renascer aqui, ela passou aquela temporada extrafisicamente. Lá ela começou a preparar os processos para desempenhar aqui nessa vida. Agora, a intrafisicalidade executiva é a hora que ela vem para executar isso, principalmente depois que ela chegou no nível de maturidade dela. Isso, então, ela pode já trabalhar com mais critério, consciência, lucidez e dedicação. Agora, o ciclo multiassistencial pessoal são as vidas que a pessoa tem, mas que ela já não escolhe qual é o destino dela. Quem escolhe é o max-mecanismo multidimensional interassistencial. Então, e é da atividade, quer dizer, depende da atividade dela a vida próxima que ela vai ter. A maioria aqui dessa turma toda que já fez esse curso intermissivo inicial, daqui para frente, ninguém vai querer escolher o destino. Vai deixar que os evoluciólogos e serenões vão decidir qual o seu destino, a destinação, qual é o próximo passo a ser feito, o que é que a pessoa vai fazer. Isso é que é o CMP da atividade. É o ciclo multiassistencial pessoal, que é a atividade que comanda a vida da pessoa. Já não é mais apenas a ideia dela, egocentricamente, decidindo as coisas. Ela já participa como uma mini peça dentro de uma estrutura enorme, muito maior do que ela, que nós chamamos de max-mecanismo multiassistencial multidimensional. Então, vamos entender, é mais ou menos por aí. Qualquer coisa é só você pegar na enciclopédia que tem mais explicação para isso. Valdo, voltando só a essa questão do ex-aluno do curso intermissivo com o neo-aluno do curso intermissivo. Durante o curso intermissivo, mais para o final, os alunos que estão para concluir o curso intermissivo, eles também ajudam outras consegues a entrarem no curso intermissivo, ainda lá? Olha, quase sempre o aluno que está no primeiro curso, ele não tem ainda gabarito de ajudar ninguém. Ele precisa de ajudar demais a ele mesmo. Por isso que muitos de vocês, às vezes, demoraram a chegar aqui, ficaram mais tempo. Eu tive que esperar 2 gerações, até o povo mais maduro aparecer melhor, tal. Então, não é bem assim, não. Porque a pessoa, ela foi pegada de surpresa. Durante centenas de vidas ou milhares de vidas, ela foi levando e empurrando com a barriga o modo de evoluir. De uma hora para outra, eles mostram para ela uma técnica de evoluir através do curso intermissivo. Aquilo ali muda tudo. Ela tem que reformular tudo que diz respeito a ela. Você está entendendo? Não há cabimento, não há espaço, não há ainda oportunidade dela estar ajudando os outros. Aquilo que ela ajuda, em primeiro lugar, ela está procurando ajudar para ajudar a si mesma. Porque ela ainda não tem gabarito de abrir o jogo. Se ela fosse boa, ela já seria serenona. Então todo mundo é pré-serenão, fazendo uma força danada, e olhe lá. Você entendeu então a diferença disso? Olha que tem lógica, não tem saída. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, se vocês entrando em outros cursos intermissivos daqui para frente, vocês vão ter muito mais oportunidade de ajudar os outros. Isso não quer dizer que vocês não ajudam, não. Todo mundo está ajudando. Já está contribuindo. Mas não, essa ajuda que está sendo feita, ela ainda tem muita sardinha da própria pessoa. Tendenciosidade. Pensa bem nisso. Porque, outra coisa, ela não tem culpa de ser assim. A culpa dela é de ela ser nesse nível evolutivo. Mas ela não tem culpa de agir desse jeito. Isso é normal para ela hoje, não tem outra saída. Você entendeu, né? Sim. Agora, Val, dentro de uma prospectiva, o que a gente poderia saber mais ou menos é o seguinte: a pessoa entrou num curso intermissivo a primeira vez, lá, aluna.
até ela chegar a uma condição de ser professor, por mínimo que seja, devem ter diferentes categorias de professor de curso intermissivo, mas para dar uma aula, uma participação, isso seria quanto? 3 cursos intermissivos posteriores? Não, isso aí é bobagem você querer nomear. Não tem ideia disso? Como é que é? Não adianta. Porque cada um dá um jeito de ver o que está acontecendo com a pessoa. Varia conforme Agora, a pessoa. eu penso que aí o que ela conseguiu? Tem gente que é mais exitoso do que outro. Perfeito. Isso aí tem que ver. Não pode generalizar uma coisa dessa. Mas pode Você ocorrer. fica isolado para examinar individualmente a pessoa. Mas, por exemplo, pode ocorrer então de uma pessoa, ela foi Eu exitosa. comecei a participar de alguma coisa disso, foram muitos séculos. Presta atenção. Eu comecei a ver essas coisas em 1100. Mas o Zéfiro já foi professor de curso intermissivo. Não, chegou mas a dar não é bem assim, uma aula ou outra, alguma coisa. Pedel. Agora, sim, uma participação especial. Mas veja, eu estava sabendo dessa história desde 1100. Então. Em 1100, a maioria estava igual a esse monarca. Nem matando a gente. distância era longe. Como é que fica? Matando cachorro a grito, que eu estou falando aí. Esse cachorro aí que está matando os outros a grito. Se fosse só cachorro, né? O problema é esse. Não, mas o cachorro está mostrando como é que é. Estava matando. A cachorrada que briga é porque os adultos estão brigando. Não estou falando. Quando você vê num canil que os cachorros estão brigando, quer dizer que os donos do canil não são bons. Porque se eles não conseguem colocar paz nem entre os cachorros, eles vão colocar entre as pessoas de modo algum. Vamos devagar, que isso aí também é um bom ponto de segurança para a gente ver a realidade. Terrível. Pessoal, em função dessa conversa toda de cachorro e tudo mais, por isso que aqui na antagonismologia, na página 39, no final da segunda linha, o senhor coloca o antagonismo caçadores e caçados? Quer dizer, até um certo ponto, né? Essa questão que o senhor fala da gente foi pego a laço em função... O que esse antagonismo está fazendo nesse verbete? Caçadores e caçados, está aqui bem claro mesmo. Pois é. Coincidiu. Eu não tenho nada a ver com isso. O que esse antagonismo está fazendo no verbete aqui, hein? É porque isso aí é muito sério. São os caçadores, são aqueles que caçam. Então, presta atenção. Os assediadores que estão a turma procurando suas vítimas. Isso tudo influi demais na autopensioninato aqui, raro. Para a pessoa ter. E antagonismo, está bem claro ali. Caçador é uma coisa, caçados são outra. Você não acha que eu, de 1100 para cá, eu fui o quê? Caçador ou caçado? A maioria eu fui caçado. Caçado, é. Fui proteger, porque eu já era antes. Entendeu? Então agora, você, hoje, isso que você vai falar, que o cara é caçador para aliciar o povo para o curso intensivo, não é caçada, né? Isso aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Aí já é para a diplomacia, para direito, mudou tudo. Já não solta mais tiro, nem usa arco e flecha. Agora, Valdo, 1100, você sempre, esse é um marco dentro da sua holobiografia, acaba sendo nossa até certo ponto. Mas existiu uma variável externa a você, mas existiu algum fator que naquela data você permitiu você acessar isso? É o fator da Helbeck. Isso é o externo. Ok, o contexto externo. O processo é Helbeck. Mas teve alguma coisa sua que permitiu você também naquele momento? Foi a hora que eu ouvi o galo cantar. Mas o que em você desencadeou? Qual foi a mudança que permitiu você? Não, porque eu já tinha uma certa esperança de alguma coisa ocorrer para melhorar isso aqui. Estava tudo danado da vida. Eu, vindo a muitas vidas, vendo como é que era a situação, cada vez pior. Tinham me matado várias vezes. Eu falei assim, tem que melhorar isso. Quando é que vai melhorar isso aí? Eu já queria dar um tchau para todo mundo. Ó, para o mundo que eu quero descer. Você está entendendo? Foi aí então que eu falei, não, está começando, já tem um movimento subterrâneo, underground, que vai melhorar isso tudo. Foi aí que começou. Foi a partir de tipo uma demanda sua de saber isso, de estar um pouco saturado. A hora que eles viram, eles procuraram muita gente que estava igual eu. A hora que a pessoa já cansou, você está entendendo? De tanta assistência feita, e aquilo se repetindo. Aquele negócio da dízima periódica. Não era fácil. Então aí alguém veio socorrer e falou para mim, não, já há um processo nisso aí, calma. Agora, ó, você acha que isso aconteceu comigo fisicamente ou extrafisicamente?
Foi intrafísica. Aí, a hora que eu dessumei, eu queria saber tudo a respeito disso. Aí eu comecei a fazer uma devassa. Foi aí que foi 1100. O negócio aconteceu fisicamente. Eu não sei. Até hoje eu nunca fiquei sabendo. Agora é o povo da monja, né? Eu sei que é o povo da monja. Agora são muda, os assessores dela. Muda o padrão de energia, né? Só de você tocar nisso aí mais fundo. Não, a energia, se você quiser, está aqui, ó. É o povo da monja. Se quiser, a gente fica só nisso, vamos parar com a terapia. É isso que o cara falou. Valdo, para com tudo, fica só assim, vamos ficar. Essa semana alguém me pediu para fazer isso. Sabe? Eu falei assim, escuta, não dá. Vai te dar dor de barriga daqui a pouco, por causa das energias que eu estou mexendo. Foi dito e feito. Onde é que eu vou ir? O negócio na hora. No caso, você falou do reurbanizador, que é mais ou menos nessa época que ele começou o planejamento. E que ele era uma personalidade extraterrestre, né? Claramente extraterrestre. Essa 1100, esse começo da reurbanização, coincide com a chegada dele no planeta, alguma coisa assim? Não. Para mim, eu já devia estar aí, estava observando o que é que ia fazer. Mas ia ver como é que ia ser feito. Agora, é um serenão igual aos outros da Terra mesmo. Só que eles não começaram a ser serenão aqui. Isso é que a gente tem que entender. Aqui é muito pouca gente, porque a Terra é muito jovem. Mas existiu a Terra é jejuna, gente. Jejuna. Existiu nessa época a chegada de uma equipe para a urbanização do planeta. Que não tinha aqui. Em parte foi, mas ele mesmo que estava fazendo a equipe do povo que estava aqui, a prata de casa. Não veio gente de fora? Quanto mais ele usar aqui, a maioria daqui, um ou outro vem, ajuda, tal. Tem gente que tem ligações com ele, tudo tem, vamos dizer, rapport, tudo tem alguma empatia, tudo tem algum attachment. E é dessa época, o senhor, quando você fala daquela lembrança que você tinha em sonho do contato com a monja, que ela ia embora numa carroça? Assim. Não, não foi dessa época, não. Isso aí é mais antigo. Esse é mais antigo ainda? Isso aí é mais antigo. Por isso que eu já sabia da existência da monja, ou sabia dela ter sido minha filha. Esse negócio todo, isso tudo me ajudou muito depois. Um dos negócios mais certos que eu fiz foi tratar bem da minha filha. Por isso que eu falo para vocês têm filho e filha, trata bem. E nunca se sabe quem é. Você já pensou se for um serenão? Não, e as mulheres? Você já pensou que você pariu um serenão e não está sabendo? Ou uma serenona e não sabe? Isso é uma coisa Esses terrível. mitos adâmicos. Não, você já pensou que desconsolo, depois que passa uma boa temporada e passou aquilo e a pessoa não viu nada? É o negócio do sorvete na testa. Esses mitos adâmicos, que são desse mundo é mundo, os mitos adâmicos, né, dessa caída dos anjos, geralmente eram relacionados a outros planetas em relação ao nosso. Porque isso aí é coisa linda. Assim, mas é relacionado a outros planetas em relação ao nosso, né? Quer dizer, houve uma urbanização em outro lugar e veio para cá. Isso não é só daqui, não. Pois é. Você acha que é muito planeta. Né? Essa é a primeira do nosso planeta em relação a outro, né? Quer dizer, vai ser criado um novo processo, né? Sei, mas isso, escuta, isso aí é lenda interplanetária. Do jeito que tem a lenda urbana, por exemplo, é a mesma coisa, é um troço mais generalizado, grande, não é só da Terra, não. Então é a besteirada aí que a igreja leva. Rapidinho, só sobre o Cristo Espera por Ti, o caso tanto do Florian quanto da Carla, que ignoraram o nascimento da Serenona, né? Nenhum dos dois entendeu a mensagem, vamos dizer assim. Passaram. Quando a pessoa está mal intencionada, ela esquece da coisa boa, né? Ela fica só na má intenção. A má intenção obnubila, né? Ela ofusca a realidade. Naqueles dois casos ali teve bem isso. Pois né? Da paternidade. Tudo isso podia ser explicitado. E da maternidade. Nos dois casos foi ignorado. É sério. Mas posso fazer ainda só uma pergunta rápida antes da leitura? Aquela floresta que tem na Bretanha, de Broceliande, ela tem muita conotação, tirando a lenda, tirando aquelas bobagens de folclore, mas ela tem muita conotação de trabalho extrafísico, de coisas desse tipo realizadas ali, na Bretanha. Essas coisas às vezes tem. Agora, Malo, tem umas coisas dessa, física e extrafísica, que são difíceis da gente ver.
Por exemplo, eu quando estive lá naquela Parque Monceau, tem em Paris, eu tive no hotel lá perto, que hoje parece que eles renovaram o hotel, um dos maiores hotéis que tem na França atualmente, esse hotel que eu estive lá. Agora, eu estive lá, quando o Arthur era muito pequeno, eu queria ficar num hotel melhor para ter assistência dele, porque tinha problema de comida, opção de coisa. Então, aquele hotel que tinha cortinado por tudo quanto é lado, negócio enorme, parecia que eu estava mesmo na idade medieval. E ele era perto do Hotel Monceau. Mas eu fiquei lá porque o hotel tinha uma boa assistência aos hóspedes e era perto desse Parque Monceau. Você chegou a ver esse parque? Não. Pois é, lá é tudo fechado, gradeado, aquele negócio todo. Agora, como o Arthur era pequeno, eu saía para ir ao parque. Eles deixavam a gente entrar, porque lá tinha horário, tinha opção de coisa. Eles deixavam entrar, porque eu era do hotel, aquele negócio todo lá perto. O hotel chamava Monceau também. Agora, com isso, então, a primeira vez que eu fui lá com o Arthur e que olhei o parque, gente, eu já vi isso aqui extrafisicamente. Foi aí, então, que eu comecei a ver que era o lugar que uma vez eu fui, que eles pediram para eu sair volitando com os pés para frente, deitado assim no ar, para chamar a atenção. Eu já contei essa história. Agora, o que se passa? O processo extrafísico é mais ou menos aquilo lá do Monceau. Monceau é menor, o outro extrafísico é maior. Mas então, veja, que conotação tem isso? Eu nunca cheguei à conclusão do que era. Você fala, então, que é difícil do intrafísico para o extrafísico, porque você pode ter, os trabalhos extrafísicos podem ter sido realizados num local intrafísico, mas do ponto de vista extrafísico. E não reunindo pessoas necessariamente isso aí é para fazer difícil isso. Saber. Agora, esse caso do Monceau é uma coisa bem clara para mim. As características do ambiente, o paisagismo do local, o holopensene do ambiente, é demais. Agora, hoje eu não sei, porque eu nunca mais apareci lá. O Arthur era pequeno quando aconteceu Mas isso. você acha isso? Ele foi na década de 70, você tem uma ideia, nunca mais apareci lá. Pode ter sido aquele mesmo lugar que hoje virou um parque protegido, então, não, mas era um lugar extrafisicamente era outro lugar. Mas eles copiaram o Monceau a partir do processo extrafísico. A base toda é extrafísica. Então, por exemplo, aqueles velhos que estavam lá, um cachorro segurando bicho na mão, assim, e eu passei e eles não queriam saber, porque homem e mulher não voa, e nem também fica flutuando. Não existe levitação. Então, isso não existe. Eles nem olhavam, ficavam até com raiva da gente. E eu tinha que sair, que tinha um portão, e ir até uma construção que havia no meio do jardim. E os amparadores que me pediam, faça isso. Então eu ia, e colocando energia de tudo quanto era jeito. Agora, a maioria era hostil à minha presença ali dentro. Agora, quando eu fui ao Monceau, eu tinha tido essas experiências, e falei, gente, tem um lugar. Aí eu comecei a pensar lá. O Arthur correndo lá dentro, aquela coisa toda, eu comecei a pensar, não, onde é que é? Aí que eu lembrei o negócio dos caras, e eu com a minha levitação. O senhor vê alguma coerência ou correlação das teses da evolução planetária ter dado salto pela visita e interação de ETs com a sua experiência de pré-mãe? Não, não é propriamente ETs. Foi os serenões que fizeram algumas alterações que poderiam ser consideradas como salto, principalmente para melhorar o cérebro humano, o cérebro da humanidade. Eu já escrevi isso na tese que eu já defendi aí com as coisas todas sobre a teoria dos serenões. Estou há algum tempo tentando solucionar meus entraves pessoais. Obtive alguns progressos, mas frequentemente acabo recaindo e estagnando nesse processo. Dar continuidade a isso vem se mostrando difícil. Acho interessante avaliar meus trafares dentro de uma perspectiva autocrítica e heterocrítica. Porém, tenho dificuldade de me expor de forma coerente e firme, o que prejudica a minha relação com os outros, bem como o estabelecimento de diálogo prolífico. Penso em realizar uma terapia psicológica convencional para tratar dessas dificuldades e trabalhar meus trafares de maneira heterocrítica como psicólogo. Seria uma forma adequada? Não, eu acho muito pobre isso que você está querendo. Pensa grande. Seja pessoa adulta. O melhor é você ser cobaia na consciência e estudar também o balanço consciencial da sua vida, da sua realidade, através da Apex.
Quando é que vocês têm curso lá? E quando é? Tem gente aí da Conce? Fala para mim aí, primeiro da Conce aí, como é que é? Quando é que tem Conce em Cobaia? O nosso amigo fica sabendo. Isso agora no dia 3 de setembro, no sábado, aqui no CEEC, a partir das 3 da tarde, Conce em Cobaia. Se ele está querendo melhorar, o melhor é isso. E vocês, como é que são os cursos? O próximo, para o balanço, vai ser agora, no ano que vem só, em fevereiro, no Carnaval. Mas a pedido seu também de outras pessoas, nós vamos fazer, estamos já planejando o primeiro balanço fora de Foz, que vai ser no Aracê, com a turma do Aracê também. Ah, sei. Tá, ele aí, eu não sei de onde que ele é, não está falando. Estou iniciando na Conscienciologia. Gostaria de saber se você já ouviu falar da médium Ana Prado. Sim, que ficou conhecida pela sessão de materializações feita na sua casa no Pará. Ela era avó do meu pai, meu bisavô, mas depois que meu avô veio para o Rio, até onde sei, não deu continuidade ao trabalho espírita. Morreu muito doente, da mesma forma que todos da família. Gostaria de saber se posso sofrer de influências extrafísicas ruins por causa desse histórico familiar. Não tenho percepções parapsíquicas, mas sou sensível, sem lucidez, influenciável por ambientes e tenho muitas respostas somáticas. Também forte tendência à perda de energia, que já melhorou bastante, mas ainda se manifesta. Tenho 30 anos e me conheço melhor. Olha, o melhor que você faz, apareça aqui que eu vou te dar um banho de louro. Vamos ver essa situação, porque a Ana Prado, eu estudei muita coisa dela. Eu sei dessas coisas, tudo que aconteceu depois com a família também. Eu andei estudando estudo por causa do movimento espírita e a turma da federação. Agora aí, ó, eu teria que ver você direto e trabalhar com as energias, às vezes, um arco voltaico, a gente vai ficar sabendo alguma coisa. Pode te ajudar mais depressa. As pessoas que maltratam animais podem chegar a essa mesma condição? Os assediadores utilizaram a forma de animal? O animal preto tem algum significado nessa história? Essa manifestação utilizou mais de um ectoplasta por ser considerada uma grande manifestação? O senhor pode esclarecer melhor? Não há dúvida que tudo indica que ali tinha mais coisa, mas eu nunca fiquei sabendo quem é que ajudava. Agora, nós sabemos que eu, junto com ele lá, a gente potencializava o processo da ectoplasmia. E outra coisa, eu quero dizer, as reuniões eram feitas com muita harmonia. Nunca houve caso bravo entre nós, nada disso. Era só o barulho lá fora. Mas aquilo é como se fosse gravitando em torno, mas não chegava na nossa vida. Agora, eu mesmo tomei a providência depois de falar com ele para queimar aquilo tudo e não publicar o livro. Nessa ocasião, eu já tinha livro publicado, eu sabia como é que era, se eu quisesse, poderia publicar o livro. Agora, o livro foi psicografado por ele, na minha frente. A gente vê como é que era. Agora, os capítulos eram horríveis. Cada sessão tinha um capítulo. O negócio não era fácil. Era um monte de capítulos. De modo que essas coisas todas podem ser utilizadas. Agora, no caso nosso, isso do animal preto, você sabe, tem muito cachorro preto. Agora, o dele lá, o que é interessante é isso. Eu vi que os cachorros eram pretos e não era só um, não. Lá ele fala que era um só, que ele teve a vida inteira com um. Lá eram vários cachorros brigando. Moro em Joinville, Santa Catarina, e tive como meta esse ano a realização do CIP do ECP1. E ao que efetivei através do IPC de Curitiba. Seria correto reunir-me com muitas mais pessoas, com um trabalho tipo grupo de estudo, tomando como base a leitura das obras da Conscienciologia? Caso seja correto, como se deve fazer? Caso não, o que deve ser feito? Primeira coisa, tem que ver onde é que você mora. Se é Joinville, hoje já tem gente aí que está mexendo com isso. Você tem que procurar ver quem é que está trabalhando com isso em Joinville. Aqui tem, porque recentemente teve gente que está trabalhando lá com a Conscienciologia. Eu não sei o endereço de quem é. O processo é a pessoa ciscar lá para ver como é que é. Talvez o Instituto saiba. Aqui, ó. Tem 2 volumes. Vocês sabem aí o endereço? Por favor, é uma boa clarear aí para o nosso amigo. Aqui, ó, eu vou falar aqui. Ó. Tem o Celso, que é voluntário lá, e tem também o Renin. E agora está entrando o Evaldo, não sei se não é ele próprio que está fazendo a pergunta. Pelo site do IPC, em Curitiba, ele tem um endereço, né? Então é ipc.org.br, ele acha o endereço em Curitiba e aí pode entrar em contato com essas pessoas. Em Curitiba, então, né? E agora para o segundo semestre está previsto palestras, pelo menos uma lá. Né? A gente vai estar tendo palestra em Joinville. É só entrar em contato. O telefone de Curitiba é código 41 32 33 5736.
Repete aí, por favor. 32, 33, 5736. Professor. Poderia explicar em neossinapsologia, página 38, a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas de ponta. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa tem neossinapse, quer dizer, no processo paracerebral dela, durante o período intermissivo, tem algumas que são de ponta. Isso, às vezes, fixa a situação, então a pessoa vem para cá e ela tem esses autopensenes inatos raros. Isso, então, é uma das coisas que acontece, devido ao processo do período intermissivo. Quanto ao efeituado das lembranças intermissivistas pessoais, que indicadores podemos ter que nos auxilie a acessar os efeitos dessas lembranças na nossa vida atual de maneira produtiva? O senhor poderia ampliar a energiologia, página 39, a lei do maior esforço parapsíquico? É a pessoa participar de tudo quanto é curso nosso, de parapsiquismo, dinâmicas, etc., para ela desenvolver o parapsiquismo e trabalhar com o estado vibracional todo dia. É assim que é a lei do maior esforço. Agora, o mais, sob o processo aí das lembranças da nossa vida atual, começa a mexer com as suas energias, melhore seu parapsiquismo, que tudo mais vai melhorar junto. O autopensene inato raro pode ser considerado um coma magno adquirido desde o nascimento? Pode. Que é o chamado megacom, como nós chamamos. Pode ser, sim. Isso tudo é possível. Megacom e com magno, às vezes é a mesma coisa. Estou dividindo o apartamento com meu primo, pois fica mais próximo do meu local de trabalho. O problema é que ele fuma cigarro, maconha e tem outras coisas confusas e psiquiátricas. Estou para sair do apartamento quando a mãe dele me agradeceu por estar morando com ele. Ela nota que o ambiente está ficando melhor. Agora estou em dúvida se dou um cheque-mate nele a respeito da maconha e me mudo de vez, ou se tento ajudar ele um pouco mais. O que fazer? Posso trabalhar energia com mais intensidade em um ambiente desse? Olha, o melhor é você dar um cheque-mate, e se ele não quiser, falar com ele para ele se internar durante a temporada para ele melhorar. Que assim você vai continuar com ele. Se não, cai fora, companheiro, que não dá certo. Povo que fuma no problema de maconha, desse jeito, o jeito que você está falando, ele nunca está sozinho. Ó, está assim com ele. Como é que fica? Você vai ficar num ambiente desse, para quê? Você pode ficar fora. Se ele não quer ser ajudado, vai ajudar quem queira ajudar. Às vezes, aí perto mesmo, o vizinho está querendo ser ajudado. Ele não quer, deixa para lá. Agora, primeiro vê se ele não quer mesmo. Tem que conversar com ele. Professor, aqui na página 37, aqui no A, perdão, no B. Aí é o B. É. Nesse caso é o B de boboca, não é isso? Professor, aqui, ó, da página 37, dois aspectos. Primeiro na antonimologia. Antonimologia, o que você quer? O senhor fala aqui da ideia inata corriqueira. Eu queria compreender o que é essa ideia corriqueira, inata. Ideia inata corriqueira, por exemplo, você não acha que você foi mulher na última vida? Tem uma chance. Também tem outra pergunta. Você acha que você foi homem na última vida? Eu acho que eu já fui. A maioria das mulheres acham que foi mulher na última vida. Isso é uma ideia inata corriqueira, é ou não é? Ô, Magali, o que você acha? Ela acha. Confirmou aqui. Eu sempre achei que a ideia inata, por ser inata, tinha uma relação mais direta com a questão inata é que a pessoa já nasceu com aquela ideia. Agora, e eu estou falando uma coisa muito séria, que é o gênero humano. Entende? Não é o germano, é o gênero humano. Um negócio muito sério. Ok. Aqui embaixo, na fatologia, a segunda começa pelo os fundamentos. Os fundamentos da autoproexão unidos no esquadrinhamento paraprocedencial. Pois é. O que é que você sabe de lembrança de onde você veio antes de você renascer aqui? Isso aí vai te dar indicações, vai dar orientação, vai ser uma cerca de destino para mostrar a sua programação existencial. É isso que nós queremos falar. O autopensene inato raro faz justamente isso. Ele dá essa indicação. Ele mostra a seta, o caminho que deve seguir.
Agora, o senhor trouxe aqui o esquadrinhamento. Esquadrinhamento, quer dizer, a prospecção cosmovisiológica grande, terraça o horizonte para você ver o caminho. Essa prospectiva, né, a partir do que a gente conhece, como é que a gente pode aprofundar mais, pesquisar mais, conhecer mais, entrar mais em contato, além do que a gente já conhece? Aí o processo é fazer assistência, por exemplo, a TENEPS ajuda muito isso. A TENEPS abre o caminho, o abertismo consciencial maior da pessoa. Professor, agora uma última questão ali na exemplologia. Na página 39. Sim. Eu gostaria de compreender os dois exemplos que o senhor traz. Autopenseninato raro seria exológico, o macrosoma. Isso. Esse aí, você já sabe o que é. Autopenseninato raro extrafisiológico. O fenômeno da pré-mãe, a maternologia, a pré-maternologia. Pois é. Aprofunda para mim um pouco mais a questão do autopenseninato raro com relação à pré-mãe, a relação disso. Pois é, mas na questão da pré-mãe, a pessoa saber como é a relação do processo de gênero. Entende? Por exemplo, a pré-maternologia, no meu caso, eu sou homem, e servi a minha maternidade para atender um extraterrestre. Pensa bem a autopensene inata que eu tenho a respeito de gênero. Como é que eu dou uma bela banana para esse negócio de gênero? Eu sou uma consciência além do processo de sexo. Eu não ligo para isso. Agora, desde menino eu sempre pensei assim. Aí que entra a raridade, entendi. É o jeito. Agora, com o tempo eu consegui confirmar muito dessas minhas suposições. A gente estudando, trabalhando, pesquisando, a gente vê, né? Acaba vendo muita coisa. Professor. Tem uma coisa da tecnologia que pode ajudar o processo da pré-mãe. Os japoneses inventaram uma máquina que o homem põe, imita toda a gestação da mulher, as sensações, o desenvolvimento do feto. Mas isso não tem nada a ver. A pré-maternologia não tem nada a ver com isso. Muito estranho. Aqui, ó. Banana para a maternidade. A pré-maternologia não tem nada a ver com isso. É o problema da forma em si, mais holopensênica, mais holossomática. Sim, mas então o nível é outro, ó, lá em cima, muito diferente. Mas eu achei aquele negócio muito estranho, o fato assim... Não, isso aí é bobagem. Eles vão fazer tudo quanto é besteira nesse sentido. É a parabiônica. Eles vão criar até problema para a pessoa sentir que está parindo junto com a mulher. Essas coisas todas tem. Você sabe, inventaram aquele negócio de menopausa para homem, o que você quer? Depois dessa, eu acho que qualquer coisa pode aparecer. Ilusão humana é um fato. A ilusão humana é uma coisa poderosíssima. Em relação à pré-mãe, existe alguma regra ou não referente a consciência que vai ressomar? Ela ser do mesmo gênero daquele que está como pré-mãe ou não? Por exemplo, no seu caso aí com o EM, ele ressomou como homem. E você, mas tudo é secundário. Pode acontecer, então. O sexo, no caso da pré-maternologia, é secundário. Secundário, então. Não é por aí. O holossoma já não é mais. Como é que é? Holossoma. Ah, sim. Holossoma já é o cérebro. Porque a hora da pessoa ver como é que fica. Porque dentro do holossoma é que tem o psicossoma. A pessoa vem com o psicossoma e tem que se adaptar a um soma com as energias que liga, que nós chamamos aqui de energossoma. Então, essa adaptação é que é o problema, porque aquele psicossoma dele, do outro planeta, não é igual daqui. Não era igual. Ele tinha requisitos, sabe, implementos, recursos, gadgets, diferentes dos nossos. Mas essa questão do gênero, claro que a consciência não tem um gênero, mas de qualquer forma ela tem uma manifestação, ou mais pro yin ou mais pro yang. É lógico, mas veja, a pessoa que vem, ela deve ser também variável, do jeito que o M era, pelo temperamento dele, tudo aberto, pouco ligando para o processo de gênero. A gente já esperava isso, ele já tinha esperado essas coisas. Ah, tá. Então isso aí é seríssimo. Professor... O problema de sexo, quando trata apenas de sexo, é uma das coisas mais primárias que tem. É problema rudimentar, elementar, raso, dentro do processo evolutivo. Por isso que eu falo, por exemplo, homossexualidade, esse negócio todo, pouco dá valor para isso.
pedofilia, por exemplo, são dos recursos mais animalescos e burros que tem. Perder tempo com isso. Tem tanta coisa mais nobre, mais elevada, mais avançada, mais evoluída. Sr. Valdo, um serenão vem de outro planeta. Ele vem com outro... Como é que é? Um serenão, ele vem de outro planeta, não é desse planeta. E ele vem não, nós todos viemos desse planeta. A maioria que está aqui, não é só serenão, não. O psicossoma dele, quando ele resolve ser consim, nascer, ele precisa se adaptar aqui. Isso é muito rápido. Não, para ele não tem trabalho nenhum. O problema é pegar o pré-serenão. Esse é que tem trabalho. É isso que eu queria perguntar. É o pré-serenão é que é o problema. Serenão não tem problema nenhum, não. Ele topa qualquer parada, porque já domina isso tudo. O caso somos nós. É o povo que está brigando por sexo, por gênero aí. E como é que diz o cara? Faz pesquisa na rua a favor dos homossexuais, orgulho gay, milhões de coisas, mas ninguém fala em corrupção. Não tem marcha contra a corrupção no Brasil. Uma vergonha. E outra coisa, vem o povo de fora para falar isso para nós. Eu que falo tanta coisa dos espanhóis, sou obrigado a baixar a cabeça na hora que o espanhol fala isso para nós. Estão descontando. Isso é represado. O senhor já tinha passado por alguma experiência de pré-mãe em outras vidas ou essa foi a primeira experiência que você passou? Não, porque esse negócio está começando a acontecer a partir do século passado para agora. É o problema da Helbeck. Conscienciologia também é coisa nova. Tem várias coisas novas conosco. Por exemplo, o negócio de macrosoma, nunca ninguém falou nisso. Sempre existiu aí, mas ninguém falou. Quem está começando a falar nisso sou eu. É tanto que eu não achei nada na história sobre isso. Só aí você tem 3 assuntos totalmente inéditos comigo. Uma coisa eu digo para vocês, minha vida não vale nada, mas ela vai marcar para sempre. Não tem jeito de fugir de mim. Mas a ocorrência da pré-maternologia, então, é inédita, também começou a partir do século XX. Nós estamos falando, em função não existia. Procura na história. Olha as lendas, a mitologia, tem muita coisa boba no informação, mas não é isso, do jeito que é. A mesma coisa com o macrosoma. A mesma coisa, por exemplo, serenão. Ninguém nunca falou nisso. Foi por isso que teve aquele negócio da monja que falou para mim, olha só a sua responsabilidade, como é que fica. Quer dizer, o jeito que ela falou é o seguinte, essa minha vida vai marcar para sempre. Não tem jeito. É muita coisa nova que eu acabei gritando. Você está entendendo? Até o momento. Mas, gente, a conscienciologia não adianta. Por mais que o povo combata, cedo ou tarde eles têm que vir e vão comer na mão de vocês aí, o milho que vocês vão dar, o passarinho. Não tem outro jeito. Agora, precisa ter cuidado para o passarinho. Por isso tem que tratar direitinho. Professor. O alpiste está aí, na mão de vocês. Aqui na página 38, no final da fatologia, o senhor poderia aprofundar os autoposicionamentos inabituais? Os autoposicionamentos inabituais. O caso é o seguinte, por exemplo, você tem a sua rotina diária, aquilo que você faz. Chega num certo ponto, às vezes, conforme o dia, você tem um dia atípico, no qual você não está agindo dentro do seu remerrão. Você mudou o modo. Essa mudança pode ser positiva e essa mudança pode ser negativa. Eu mesmo já escrevi sobre isso, tem até uns certos verbetes meus que já falam sobre esse processo. Não é só o turno mental somático, tem outras coisas sobre esse problema da mudança do ritmo. Então, por exemplo, lá nesse dicionário que eu estou escrevendo, tem já um verbete que eu digo o seguinte: você arranjou um tema que você quer desenvolver. Você considera aquele tema super importante. Mas são coisas novas, você vai ter que pesquisar, vai ter que ler, refletir muito, ver como é que é, talvez fazer uma boa bibliografia. Então, eu recomendo o seguinte: primeira coisa, vê se você descansa e durma mais do que o normal. Passe um dia, estuda uma técnica que eu coloquei lá.
Passa um dia sem fazer nada, tira férias. Não atende telefone, você não tem celular, nada de interfone, nada de contato, nada. Vai cuidar que você está de férias durante um dia inteiro. E outra coisa, não pode pensar sobre o assunto. Nada. Agora, depois, se puder, ou de madrugada ou de manhã cedo, você para com tudo e vai cuidar do assunto. Agora, a primeira coisa antes de fazer isso, o que você faz? Você pega aquele tema, escreve no papel o que você vai fazer, para você não esquecer. E deixa na mesa do seu escritório. E só pega aquilo depois que passar aquele período. Então, com isso, você vai ter um autoposicionamento inabitual, positivo, prolífico, que vai aumentar sua competência em matéria de estudo, de intelectualidade. Isso não tem na enciclopédia. Eu coloquei agora como verbete, eu estou fazendo uma série de técnicas especiais para colocar no dicionário. Agora, lá são mais ou menos 4 coisas. Eu acho que eu falei aqui 2 ou 3. São 4 ao todo que a pessoa tem que fazer. Professor, mas é como se fosse uma limpeza. A pessoa não faz nada o dia todo, deixa o tema em stand-by. Não, isso é para a pessoa ficar no, vamos dizer, estaca zero. Zerar a cabeça, tábula rasa. Até o zero ponto é isso. Okay. A hora que ela pegar, ela está até ávida para saber o que ela vai fazer. A motivação vai aumentar demais. Sim, que eu já ficou. Com isso. Valdir, Pensa bem. qual o nome que você deu para essa técnica? Não, eu não, é nome de técnica de recuperação. Lá, se não me engano, o negócio é mais ou menos por isso, é preciso ver. Porque lá tudo é na base de logia. Agora, eu lembro que na questão lá no fim, que eu mostro qual o argumento que eu estou usando, o argumento aí no caso é de autoexperimentologia. É autoexperimentológico. Quando ele tiver 900 páginas, eu vou publicar. Aqui no D. Ele já está com 350, está chegando a 350. Acabou? No D. Só nessa questão do lá de Uberaba, do cara que fez o livro, psicografou um livro. Por que psicografou um livro e depois não publicou, não publicar? Por que Pois é, mas qual que é a razão? Assim? Não, presta atenção. Eu comecei a receber a psicografia aos 13 anos. Depois disso, lá em Uberaba, uma noite vem lá e eles falam para mim assim, hoje é dia da queima dos arquivos. Tudo que você já recebeu de psicografia, você queima. Assim, mas tudo. Aí eu recebi aquele banho de energia, confirmando que ele devia fazer aquilo. O monte de papéis que eu fiz dava mais de 1 metro. Agora, ali tinha romance, soneto, poemeto, mensagem de tudo quanto é tipo, contos. Mas tudo eles falaram, é bom você jogar isso tudo fora para mostrar que isso não é seu. É lógico, a maioria daquilo também ainda estava muito elementar, ainda não tinha muita capacidade de recepção da ideia que eu estava querendo dar. Então, tinha coisa ainda que não era 100%. Mas eu queimei tudo. No caso dele era mais uma questão de dar expressão. Agora, eu lembro que isso aí foi depois de 1947, porque já tinha acabado já o internato, eu estava sozinho lá, e eu queimei no pavilhão de cima, sabe, na parte do andar de cima. No caso dele, era mais um processo tão evocativo da condição dele. Não, o caso dele é porque aquilo era para clarear a vida da gente e a vida dele. Mas agora, para os outros, se você espremesse o livro, era muito negativo. Sabe quem é que parecia que era igual? Eu sempre pensava nisso, era o Rochester. Tem livro do Rochester que é desse jeito. Eu sou contra isso. Vai publicar o quê? Tem um outro que fez aqui no Brasil, sobre o negócio... Legião, que ele chama aqui. Não, tem um outro que escreveu um negócio sobre umbral aqui, que Legião. Não é Legião. Acho tem que outro. que chama agora. É o outro, que é mais sério ainda. É sobre umbral. É o Ranieri. Eu conheci o Ranieri. Esse também eu sou contra. Okay? Gente, eu agradeço muito vocês e hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 122 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 9 votos online.
Hoje temos 5 recados. Neida, debate, CAEC, Egrisson, 5ª Jornada de Educação, Conscienciológica, Reaprendência, Patrícia e Michele, ICP3, Rio, Cristiane, lista da CCCI, Foz, Miriam, imersão processioterápica. Só vamos solicitar alguns minutos de silêncio para poder ouvir os recados. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de lembrar que hoje é domingo, dia do tradicional debate, que acontece no CAEC, às 15 horas, ali no pavilhão, junto ao restaurante, no Salão Verde, né? Então, hoje às 15 horas, a professoranda Socorro Frazão estará com o tema Assistencialismo versus Assistencialidade. É uma promoção em parceria com o CAEC. Compareçam, contribuam, venham debater conosco às 15 horas. Estão todos convidados. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Regrisson Alves. Eu sou o coordenador geral da 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de outubro deste ano, aqui em Foz do Iguaçu. Neste evento estaremos debatendo aspectos, princípios, experiências, teorias sobre a docência conscienciológica. Se você tem alguma afinidade com esse termo, seria interessante que você viesse participar e contribuir com as suas experiências, as suas teorias. Teremos 3 conferências, 4 mesas de debate e palestras. Mais informações, entre em contato pelo e-mail contato@reaprendência.org. Podem também verificar as informações no site da Reaprendência, www.reaprendência.org/jornada, ou então telefonando para o CIEC 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Trata-se do ECP3 do Rio de Janeiro. Gente, depois de participar de dezenas de ECP2, eu participei do meu primeiro ECP3 no ano passado. É impressionante. O campo que se forma, com 200 pessoas participando durante um final de semana, é muita energia, é muita assistência. Se você pesquisa a assistência extrafísica, não deixe de fazer este experimento. Participe do ECP3. Nós gostaríamos de fazer esse convite extensivo a todos os intermissivistas, inclusive aquelas pessoas que nunca fizeram nenhum curso de conscienciologia, que acessaram a conscienciologia pelo site da tertúlia, que têm acompanhado as tertúlias, principalmente aquelas pessoas do Rio de Janeiro que gostariam de conhecer mais profundamente a conscienciologia. Pessoal, nós lembramos que o ECP3, ele está acontecendo no Rio de Janeiro nas datas de 16, 17 e 18 de setembro. E é um evento para que um projeto de grande porte seja construído lá em Saquarema, no campus do IPC em Saquarema, que é o Laboratório da Paz. Então, para todas as pessoas que têm familiares, que gostariam de conhecer um pouco a conscienciologia e ainda não participaram de nenhum evento conscienciológico, este evento é um excelente cartão de visita. Nós passamos aqui o telefone para vocês, que é o 021... 2102-1448, o DDD é o 045, que é aqui de Foz do Iguaçu, da sede mundial. Então, todas as pessoas que tiverem interesse podem participar. Inclusive, o nosso professor epicentro deste evento será o Alexander Steiner. Estão todos convidados, tertulianos e os teletertulianos. Obrigada. Boa tarde a todos. Aqui é mais um convite para lembrar aqueles que já sabem e avisar aqueles moradores de Foz para revisarem os seus dados que estão na lista da CCCI Foz afixada na porta do tertuliário. Não somente voluntários, mas moradores de Foz que também não são voluntários, os seus nomes estão lá. Então, gostaríamos que todos revisassem as informações para que a gente possa completar essa listagem e também acrescentem as informações que estão faltando. Às vezes a pessoa vai lá, risca, conserta, né, o que está errado, mas não acrescenta os outros dados nos campos em branco. Então, peço favor para todo mundo olhar e preencher todos os campos para a gente poder ter a lista completa. Ok? Obrigada.
Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o curso Imersão Progessioterápica da OIC. De novo, estou aqui para divulgar o curso de Imersão Progessioterápica da OIC, que ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu. É um curso que ele é voltado para a autoprogessioterapia, tem também a energização com os consciencioterapeutas e ele ocorrerá na OIC, no campus da OIC aqui em Foz do Iguaçu. Telefone de contato da OIC, 30 25 14 04. DDD 45, 30 25 14 04. E contato OIC pela internet www.oic.org.br. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é autopotencial integrado, especialidade intraconscienciologia. Obrigada e boa tarde a todos.